Vamos lá então? Vamos começar. Deus tem uma palavra hoje nos nossos corações. E eu sei que grandes coisas o Senhor vai trabalhar em nós essa noite. Curve sua cabeça e nós vamos orar pedindo a intervenção do céu nesse momento aqui. Senhor, queremos te agradecer por tudo que vivemos até aqui. Obrigado pelo teu amor, pela tua misericórdia e obrigado pelo privilégio que temos de estarmos aqui na tua casa essa noite. Que nós possamos ouvir a tua voz, ouvir a voz do nosso pastor, que é aquele que ama as suas ovelhas, e que a gente possa discernir tudo o que o Senhor quer. Que a gente entenda exatamente qual é o direcionamento do Senhor, que seja uma noite edificante para as nossas vidas e que todos nós possamos sair daqui hoje diferente da forma que entramos, Pai. Que o senso de urgência do Teu Evangelho nos tome nessa noite e que Cristo seja glorificado. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Por séculos, nós ouvimos diversas teorias acerca do fim dos tempos e da volta de Jesus. São muitas teorias até aqui, muitas notícias, muitas profecias. E quando a gente olha para a história, em 1666, existiu um povo que dizia que esse ano era de fato o ano do fim dos tempos. Por quê, pastor? Porque em 1666 as pessoas tiravam um, ficava 666. Então, as pessoas falavam que esse ano era o ano em que era o ano do fim e que Jesus voltaria. E essa teoria ganhou muita força na Inglaterra. Por quê? Porque, para quem não sabe, foi o ano em que a peste bubônica matou cerca de 750 mil pessoas na Inglaterra. Só em Londres morreram mais de 100 mil pessoas. Então essa teoria ganhou muita força lá. Até porque depois que passou a peste, 4 dias de incêndio tomou Londres e também dizimou a vida de muitas pessoas. Mas só aconteceu lá. E Jesus não voltou e o mundo não acabou. Mas aí depois vieram com uma outra teoria, uma outra data. Que data foi essa? O ano de 2000. Lembram no bug do milênio? Todo mundo dizia, olha, com certeza nessa virada de 99 para 2000, acabou. É tetra, né? Acabou. Vai acabar por quê? Porque, assim, a gente tem certeza, tantas pessoas profetizaram isso. Tanta gente no eixo que te digo, o mundo vai acabar e todo mundo passando mal. As pessoas têm um medo do fim do mundo danado. Por quê? Porque não estão com a sua vida, né, prontas para viverem esse tempo. E aí, gente, essa teoria foi ganhando muita força. Por quê? Porque na época os computadores, eles eram configurados, o ano dos computadores eram configurados com 2 dígitos. Então eles sairiam de 99 para 00. O que isso significa? Aos olhos, né, os nossos olhos limitados, não significa nada, mas para a rede mundial de computadores, em vez do sistema reconhecer o ano 2000, poderia reconhecer 1900. Então ficava nessa dúvida se realmente aconteceria isso, porque se acontecesse isso de verdade, muitos serviços, aqueles serviços que são extremamente importantes, eles seriam bugados, como hospitais, sistemas de hospitais, sistemas de banco, energia elétrica. Então tantas coisas importantes, serviços essenciais seriam afetados por conta do bug do milênio. O bug do milênio passou, o que aconteceu? Nada. 25 anos se passaram e a gente está aqui. Mas depois disso, qual foi o outro evento? 2012. Quem não se lembra do calendário Maia? O bendito calendário Maia. E aí as pessoas diziam, não, agora essa questão do calendário Maia de fato vai ser o fim. Os maias estavam certos, sendo que os maias nunca disseram isso. Mas as pessoas atrelavam isso por quê? Porque no calendário Maia, eles usavam um calendário de longa conta, o nome do calendário. E esse calendário, ele era feito por ciclos. Então fechava um ciclo e iniciava outro. E no ano de 2012, estava fechando um ciclo de 5.125 anos. Só isso.
5.125 anos estava fechando um ciclo e estava iniciando a transição para um novo ciclo. Então o que o povo imaginou? Olha, nesse fechamento de ciclo com certeza vai ter o apocalipse. Com certeza vai cair fogo do céu, vai acontecer alguma coisa, porque não é normal. Sendo que se você parar para entender, quem foi que inventou isso? O ano de 2012 passou, 13 anos depois nós estamos aqui. O mundo acabou? Acabou, gente? Jesus voltou? E por que será que ele não voltou? Porque não era para ele ter voltado. Por quê? Porque até aqui as pessoas tentaram adivinhar, essa é a verdade. Muitas profecias foram entregues, muitas notícias foram faladas, muitas coisas foram apontadas, teorias reforçadas, mas a verdade é que a Bíblia diz em Marcos, no capítulo 13, a partir do verso 32, diz que quanto ao dia e a hora, ninguém sabe, nem os anjos no céu, nem o Filho, senão somente só o Pai. Ou seja, tudo que foi falado até aqui, anátema. Mentira. Por quê? Porque ninguém sabe a hora. Nem os anjos do céu, nem o Filho, somente o Pai. Mas a verdade, queridos, é que muita gente às vezes pergunta assim, pastor, é muito complicado viver nesse mundo, pastor. Por quê? Por que Deus não deixou uma data agendada para a gente? Apocalipse 22, por que Deus não deixou lá uma data agendadinha para a gente? Eis que virei no dia 14 de setembro de 2032. A verdade, queridos, é que Deus não quer que saibamos o dia. Ele quer que estejamos preparados para o dia. Essa é a verdade. Deus não está preocupado se a gente tem que saber ou não o dia. Deus está preocupado se a gente está preparado ou não. Por isso que eu tenho esse tema para hoje. Você está preparado para a volta de Jesus? Talvez você fique no seu lugar louco para responder, pastor, como eu estou? Será que está mesmo? Será que nós estamos preparados para a volta do Messias? Porque uma coisa eu posso te afirmar, ele vai voltar. Eu não sei o dia e a hora, mas o que eu sei é que ele vai voltar. Você crê nisso? Se você crê, então abra sua Bíblia em Lucas, no capítulo 12. Nós vamos ler a partir do verso 35. Lucas, capítulo 12, a partir do verso 35. Quem leu essa semana os 10 capítulos de Juízo, levanta a mão. Poucas pessoas, né? Quem leu os Juízes toda essa semana, levanta a mão. Fique de pé, quem leu os Juízes toda essa semana. Vamos ver. 4 pessoas? Você também, Adriano? 5. Vocês vão ganhar um presente no final, pode me procurar. Você também? 6. Eu sabia que alguém ia ler tudo. Falei, cara, alguém vai ler tudo. Vocês vão ganhar um presente no final, vocês estão de parabéns. Vamos aplaudir o Senhor pela vida deles. Vocês que leram 10, parabéns para vocês também, porque vocês foram obedientes e vocês, com certeza, vocês já são pessoas melhores. Por quê? Antes não lia muito, mas agora já leu 10 capítulos numa semana. Queridos, isso é muita coisa. Só que é só o início do que a gente vai viver até o final do ano, amém? Até o final do ano a gente vai estar vivendo muitas coisas ainda, lendo muito mais a palavra de Deus. Lucas capítulo 12, o texto diz o seguinte, a partir do verso 35. O texto diz, estejam prontos para servir e conservem acesas as suas candeias, como aqueles que esperam seu Senhor voltar de um banquete de casamento, para que quando ele chegar e bater, possam abrir-lhe a porta imediatamente. Felizes os servos cujo Senhor os encontrar vigiando quando voltar. Eu lhes afirmo que ele se vestirá para servir, fará que se reclinem à mesa e virá servi-los. Mesmo que ele chegue de noite ou de madrugada, felizes os servos que o Senhor encontrar preparados. Entendam, porém, isto: se o dono da casa soubesse a que hora viria o ladrão, não permitiria que a sua casa fosse arrombada.
Estejam também vocês preparados, porque o Filho do Homem virá numa hora em que vocês não esperam. Pedro perguntou: Senhor, estas coisas, estás contando esta parábola para nós ou para todos? O Senhor respondeu: quem é, pois, o administrador fiel e sensato, a quem seu Senhor encarrega os seus servos, para lhes dar a sua porção de alimento no tempo devido? Feliz o servo a quem o seu Senhor encontrar fazendo assim quando voltar. Garanto-lhes que ele o encarregará de todos os seus bens. Mas suponham que esse servo diga a si mesmo: meu senhor se demora a voltar. E então comece a bater nos servos e nas servas, e comer, a beber, embriagar-se. O senhor daquele servo virá num dia em que ele não espera, e numa hora em que ele não sabe, e o punirá severamente, e dará um lugar com os infiéis. Aquele servo que conhece a vontade do seu senhor, e não prepara o que ele deseja, nem realiza, receberá muitos açoites. Mas aquele que não a conhece e pratica coisas merecedoras de castigo, receberá poucos açoites. A quem muito foi dado, muito será exigido. E a quem foi muito confiado, muito mais será pedido. Amém. Queridos, nós estamos no capítulo 12 do Evangelho de Jesus, conforme escreveu Lucas. E aqui no capítulo 12, a gente percebe que Jesus ele está num bate-papo com seus discípulos. E tem uma multidão em volta. Então tem os discípulos próximos e uma multidão querendo ouvir os seus ensinamentos. E Jesus aproveita aquele tempo para poder compartilhar alguns ensinamentos importantes da vida cotidiana com eles. Então Jesus começa falando com eles sobre o fermento dos fariseus. Jesus está falando com os discípulos: olha, cuidado com o fermento dos fariseus. Por quê? Porque esses homens são hipócritas, eles vivem numa hipocrisia danada. Eles falam que as pessoas precisam fazer as coisas, mas eles mesmos não vivem isso que eles dizem. Então cuidado com o fermento dos fariseus. E aí depois Jesus se dirige ao povão, falando sobre as preocupações da vida. Jesus fala: vocês não precisam ficar preocupados com o que comer, com o que vestir, porque quem fica preocupado com essas coisas são os pagãos, são aqueles que confiam em deuses de pedra, deuses que têm boca e não fala, deuses que têm braços, mas que não têm força. Vocês precisam confiar que vocês têm um pai. E aí Jesus fala das aves do céu. Olhem para as aves do céu. Elas não plantam, não colhem, elas não guardam dinheiro em banco, elas não fazem nada disso, mas não falta alimento para elas. Não falta. Aí ele fala dos lírios do campo. Os lírios do campo, eles não vão costurar, eles não tecem, eles não têm dinheiro para ir comprar roupa. Mas sabe de uma coisa? Nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como eles. Por quê? Porque tem alguém que veste eles, tem alguém que cuida deles. Se tem alguém que cuida dos lírios do campo, vocês acham que não vão cuidar de vocês? Quem é mais importante, as aves, os lírios ou vocês? Jesus está tratando com todo o povo acerca da dependência dele, mostrar para eles que eles têm um pai que cuida deles. Mas Jesus depois fala uma coisa importante demais. Tudo que Jesus está falando é de extrema importância, mas depois Jesus dá uma ênfase diferente. Jesus fala: olha, vocês precisam estar vigilantes numa situação. Que situação é essa? Imaginem a cena. O Senhor diz assim: olha, eu vou numa festa de casamento. Eu vou sair. Quando esse Senhor voltar, ele quer esperar ele quer ver que os seus servos, os seus funcionários estão em alerta. Ele quer chegar e perceber que eles estão todos atentos. Porque se ele sai, quando ele volta e vê que todos os seus servos estão atentos, vigilantes, ele vai trocar de roupa, ele vai colocar os seus servos à mesa e ele vai servir esses servos. Então vocês precisam estar vigilantes. Por quê? Porque vai ser o que vai acontecer no fim dos tempos. Porque a hora em que o Filho do Homem vai voltar, ninguém sabe, mas vocês precisam estar atentos, alertas, vigilantes. E Jesus vai ali ensinando, falando acerca deles estarem prontos para o tempo da volta do seu Senhor. Jesus está falando em parábolas com ele, e ele está falando sobre a parábola do servo vigilante, mostrando para eles que o Filho do Homem voltaria, que eles precisavam estar vigilantes.
E aí Jesus finaliza, queridos, nesse capítulo 12, dizendo algo muito forte. Jesus fala, aquele servo que sabe as vontades do seu Senhor e não faz, receberá mais açoites do que aquele que não sabe e não faz. Porque para quem mais é dado, mais é cobrado. É uma frase que a gente ouve demais, não é verdade? E ela é uma verdade. Porque para quem mais é dado, mais é exigido. E aqui, queridos, esse texto, ele traz instruções práticas para a gente sobre um evento que é muito importante para a nossa história, que é a volta de Jesus. Você está preparado para a volta de Jesus? Será que nós estamos preparados para esse momento mais importante da história? O momento mais importante da história não foi quando o homem pisou na lua. O momento mais importante da história foi quando Deus pisou nessa terra. Mas agora a Bíblia diz que ele vai voltar para nos resgatar, porque ele preparou uma morada para a gente. Então a volta de Jesus é um evento muito importante para a nossa história. Pastor, eu devo então aguardar a volta de Jesus? Deve. Como eu devo aguardar a volta de Jesus? É sobre isso que nós vamos falar essa noite. Como aguardar a volta de Jesus? Primeiro, nós devemos aguardar vigilante. A primeira coisa que a gente precisa compreender olhando para o texto é que nós devemos estar vigilantes o tempo todo. Por quê, pastor? Versos 35 e 36 vão dizer para a gente, estejam prontos para servir e conservem acesas as suas candeias, como aqueles que esperam seu Senhor voltar de um banquete de casamento, para que quando ele chegar e bater, possam abrir a porta imediatamente. Querido, Jesus aqui está ilustrando para os seus ouvintes a história de um Senhor que sai, mas que quando ele volta, ele espera encontrar os seus funcionários, os seus servos, prontos para abrir a porta para ele entrar. De forma o quê? Imediata. Por quê? Porque quando se abre a porta de forma imediata, isso é sinal de que eles estão atentos, de que eles estão vigilantes. E aí eu pensei numa cena para ilustrar para vocês. Quem aqui já foi numa fazenda? Num sítio, alguma coisa parecida? Vocês já perceberam que tem uma porteira? Não tem uma porteira? E aí quando você sai, lá na família da minha mãe, lá o pessoal tem fazenda, e aí eu fico reparando os movimentos, né? Quando a gente vai sair, a gente sai, aí vem o funcionário da fazenda, né? Ele fecha a porteira, bota a tranca, por quê? Porque os bois estão lá e corre risco de serem roubados, aquela coisa. Então eles trancam, né? Tem a cerca, tudinho. Então quando a gente sai, demora um tempo, a gente volta. Quando a gente volta, vem o caseiro, né? Vem o servo e abre o portão para a gente entrar. Imaginem a cena. Você sai, você é o dono da fazenda. E aí você sai com o seu carro, e quando você retorna, você fica 40 minutos esperando a porteira ser aberta. Não tem nenhum servo atento, os servos estão todos desatentos, está todo mundo batendo papo lá dentro, todo mundo distraído. Aí uns 40 minutos depois, alguém vê que você está no portão. Aí a pessoa vai lá correndo, toda desestambelhada, né, correndo. Você vê que a pessoa está desatenta. Aí a pessoa chega lá com o molho de chave, tenta abrir, o que acontece? Pegou o molho de chave errado, aí a pessoa volta. Você já está uns 40 minutos, já está vendo aquela cena, você já está irritado, você já está percebendo que ninguém ali está atento, ninguém está vigilante, que está todo mundo, né, de qualquer jeito, desleixado. E aí a pessoa volta, consegue abrir aquela porta. De verdade, qual é o dono que gostaria de participar de uma cena como essa? O que essa cena mostra pra gente? Essa cena mostra pra gente que os funcionários estão extremamente dispersos. Que eles não estavam preocupados com a volta do seu Senhor, com a volta do dono, com a volta do Senhor. Eles não estavam preparados. Eles não estavam nem aí. Eles estavam vivendo de acordo com as vontades dele, fazendo o que eles tinham vontade e não estava preocupado com quem ia voltar. Essa ilustração demonstra muito o que está sendo a nossa vida. Por quê? Porque a gente sabe que o nosso Senhor vai voltar, mas a gente não está se preparando para isso. A gente vive extremamente disperso, a gente vive extremamente desatento, a gente está vivendo extremamente sem vigilância. A gente está totalmente fora daquilo que o Senhor espera. Porque o Senhor, Jesus é muito claro contando essa parábola, o Senhor espera que todos estejam vigilantes para que a porta seja aberta imediatamente.
Será que se Jesus bate hoje na tua porta, Jesus estava te esperando? Será? Quem aqui está atento a esse ponto? Queridos, nós estamos vivendo um tempo em que nós estamos esquecendo que Jesus vai voltar. Nós estamos esquecendo isso. Jesus nos dá um alerta essa noite muito importante. Ei, estejam vigilantes. Eu estou voltando, estejam preparados, estejam prontos, estejam aptos. Pastor, e o que é estar vigilante? Eu pedi para botar essa imagem, não foi à toa lá. O homem olhando para o céu. Será que é para você ficar olhando para o céu o tempo todo? Estar vigilante de verdade na sua percepção é você ficar o tempo todo olhando para o céu? Dá 3 horas da manhã, você não está dormindo, você está sentado no quintal de casa olhando para o céu. Aí das 7 horas da noite, você chega do trabalho e você não faz mais nada, você fica olhando para o céu. Estar vigilante é desse jeito, gente? Estar vigilante é estar preparado, como um soldado que está pronto para a guerra. Como um soldado que está ali, ele nem sabe que hora o ladrão vai vir, mas ele já está preparado, esperando o ladrão. Jesus faz essa parábola, conta essa parábola para dizer que é muito importante nós estarmos vigilantes, porque o dia e a hora que ele virá nós não sabemos. E ele é muito claro dizendo que quando ele voltar vai ser um momento que ninguém vai estar esperando. Ou seja, vigilância. Nós precisamos de vigilância. A pergunta que eu quero te fazer é, se Jesus volta dentro de 15 minutos, você está preparado para subir? Você está preparado para viver na eternidade com Jesus? Você está preparado para recebê-lo dizendo, eu estava te aguardando, Senhor. Eu estou aqui prontinho, doido para viver na eternidade contigo. Tem gente que quando Jesus talvez voltar e falar assim, vamos embora, filho, fala, não, deixa eu resolver só algumas coisas, porque eu tenho umas coisas para comprar ainda. Eu tenho uns negocinhos para fazer ainda aqui. A gente está vivendo um momento tão grande de desatenção que vou te falar, cara, eu tenho até medo do que vai acontecer. A gente está muito disperso. Essa semana eu vi um vídeo que demonstrou isso, assim, muito forte, muito latente para mim. Um homem, sabe o que o homem estava fazendo? O homem ficava escondido. Ele ficava atrás de uma pilastra. Aí o casal passava mexendo no telefone. Todo casal que passava, cada um com seu telefone mexendo, ele fazia o que ele fazia. O que ele fazia? O casal vinha assim mexendo no telefone, aí a mulher de mão dada com o homem assim, ou às vezes sem a mão dada. E aí o que ele fazia? Às vezes quando estava de mão dada, ele tirava a mão do casal e dava a mão para a mulher assim, e ia levando a mulher para outro lugar, e o homem continuando no celular aqui, ó, ia embora. E estava sem a mulher e nem estava nem percebendo. E a mulher, ela nem percebia que ela estava de mão dada com outro homem indo para outro lugar. Às vezes demorava quase 1 minuto para a pessoa perceber. Você tem noção do que é isso? É o nível de desatenção que nós estamos vivendo. É o nível de desatenção, é muito grande. Queridos, você tem noção do que é você estar andando na rua de mão dada com o seu cônjuge, e depois de 1 minuto você percebe que você já não está de mão nem dada com ele, que você nem está mais no lugar que você estava querendo ir. A gente está vivendo desse jeito. Essa semana eu quase capotei com o carro. Por quê? Eu cheguei numa rua dessa que tem aqui em cima, tinha a placa de pare, porque eu tinha que parar. Eu acelerei, quando eu acelerei veio um carro, freou em cima de mim, eu fui na direção do poste, quando eu voltei, o carro deu aquela bambeada assim, eu quase capotei com o carro, de manhã, 7h pouca da manhã. E aí Jesus voltaria para mim naquele dia. Quem ia ficar aqui quer sofrer, mas eu ia estar com ele. Mas você entende que a gente não sabe o dia de amanhã? Poderia ter acontecido comigo. Poderia. Será que eu estava preparado para isso? A gente está vivendo um tempo de muita coisa acontecendo à nossa volta e a gente está muito ligado ao que está acontecendo à nossa volta. Jesus te trouxe aqui essa noite para dizer para você, esteja vigilante, porque Ele vai voltar. Esteja atento, esteja apto, esteja com o seu coração pronto para viver com Ele na eternidade. A vigilância, queridos, é uma palavra que não tem feito parte do nosso vocabulário. Nós estamos vivendo distraídos, desatentos, cheios de coisas, estamos esquecendo que o nosso Senhor está voltando. E o nosso Senhor, quando Ele voltar, Ele quer que nós abramos as portas
e dizemos para Ele: obrigado, Pai, por tudo que o Senhor fez. Eu estou pronto. Eu estava esperando o Senhor chegar. É um prazer te receber aqui. O Senhor é a coisa mais importante que eu tenho. É isso que o Senhor espera de nós. Vigilância, atenção. Mas em segundo lugar, como nós devemos aguardar a volta de Jesus? Com muita expectativa. Primeiro com vigilantes, né? Com vigilância. E segundo, com muita expectativa. Porque os versos 37 e 38 dizem pra gente: felizes os servos cujo Senhor os encontrar vigiando quando voltar. Eu lhes afirmo que ele se vestirá para servir, fará que se reclinem à mesa e virá servi-los. Mesmo que ele chegue de noite e de madrugada, felizes os servos que o Senhor encontrar preparados. Olha o que o texto está dizendo para a gente. O texto, ele é muito claro, mostrando que aqueles servos que aguardam o retorno do Senhor com vigilância, esses serão abençoados. Esses serão abençoados, por quê? Porque existe uma expectativa da parte de Deus. E a gente tem que ter uma expectativa ainda maior. Qual é a nossa expectativa? Olha, o meu Senhor está voltando. A gente precisa ter uma alegria para isso. Porque o texto vai dizer: felizes são aqueles que o Senhor encontrar vigilantes. Por quê? Tem recompensa para esses. Tem recompensa. Pastor, qual é a recompensa? O texto diz. O texto diz que esses vão sentar à mesa. O Senhor vai chegar, trocar de roupa e vai servi-los. Gente, para você ter uma noção, o que eu estou falando naquela cultura era algo assim extraordinário, isso que eu estou falando. Por quê? Porque a gente está falando aqui de muitas pessoas que talvez eram escravas. A gente está falando de uma cultura de escravidão, talvez. Você imagina o Senhor chegar para um escravo e falar assim: senta à mesa, meu filho. Aqui, ó, senta aqui na mesa. Eu vou aqui te dar um prato de canjiquinha para você se deliciar e é um prazer te servir. Você imagina isso? Era algo extraordinário. Era algo muito grandioso. Da mesma forma, o que nós vamos ter do nosso Senhor é grandioso demais. Mas sabe o que está acontecendo hoje? A gente tem perdido a nossa expectativa. A gente tem perdido a alegria da salvação. Hoje você encontra um monte de crente xoxo o tempo todo. Por que você vive assim? Ah, não, porque a igreja é muito problema e não sei o quê. Eu vou ficar fora da igreja. Fica fora da igreja. Você acha que o melhor lugar é você ficar fora da igreja? Nós temos a alegria da salvação. Gente, pessoas dão trabalho, são pessoas diferentes. Mas a gente aqui junto, a nossa alegria precisa ser contagiante. Por quê? Nós temos o que o mundo não tem, que é a vida eterna. Nós temos o passaporte carimbado para viver na eternidade. Será que isso não é o suficiente para arrancar de nós uma alegria, um regozijo e uma glória para o nosso Senhor? Será que isso não é suficiente? Será que as coisas desse mundo que perecem são melhores e maiores do que Ele garantiu para a gente? O nosso Senhor colocou a gente na mesa quando a gente não merecia. Quando merecíamos estar queimando no fogo do inferno. Ele coloca a gente na mesa, Ele nos serve, Ele nos ama, Ele se entrega em sacrifício por nós, Ele entrega para a gente uma vida eterna. O que falta mais para termos alegria? Só que a gente, quando fala de vida eterna, de eternidade, muita gente fica xoxa, como se isso não fosse acontecer. Vai acontecer. Vai acontecer. A nossa expectativa tem que estar lá em cima, esperando por esse momento. Maranata! Eu não vejo a hora, não sei você, mas eu não vejo a hora. Eu não vejo a hora de mudar de endereço. Pastor, tu quer sair do Jardim Gramacho? Não, eu quero ir para o céu. Eu quero viver com Jesus. Eu quero viver a melhor fase da minha vida com Ele. Porque lá não tem conta para pagar. Lá não tem doença, lá não tem dor. Lá não tem tristeza, não tem luto. Lá o nosso Senhor vai estar sendo adorado 24 horas por dia. E nós estaremos lá, debruçados, dizendo que Ele é santo, que nós o amamos, que Ele é tudo, que Ele é poderoso, que toda a nossa vida é toda dEle, tudo que temos é dEle. A nossa expectativa precisa estar muito alta para esse tempo. Mas eu tenho percebido, gente, que não é o que tem acontecido.
A gente tem se alegrado com as coisas desse mundo. Não é errado você conquistar alguma coisa e ficar alegre, não. É muito bom. Você consegue comprar um carrinho, às vezes, igual essa semana, eu orei por 2 famílias que conseguiram comprar um carrinho. Que coisa legal. Um sacrifício danado. Pastor, juntamos tanto dinheirinho aqui. Deixamos de comer cachorro-quente, deixamos de fazer não sei o quê. Pastor, conseguimos comprar o carrinho. O carrinho vai abençoar a família vai viajar agora em segurança. Vai conseguir ir lá para Penedo, num friozinho, para comer um negocinho gostoso. Cara, isso é bom demais. Isso é bom demais. Vai conseguir aqui em Petrópolis, dar uma voltinha, ver o dedo de Deus ali em Teresópolis. Isso é maravilhoso. Agora, se o seu coração só tiver nessas coisas, se eu te falar, você está pensando um pouco demais. Se o seu coração só tem desejo de coisas materiais, o seu coração está desejando poucas coisas. Tem uma eternidade esperando a gente precisa estar com a expectativa lá em cima. A gente precisa chegar no trabalho amanhã e falar, eu estou feliz demais. Pessoal, o que você conquistou? Eu conquistei a vida eterna em Cristo Jesus. Você está feliz demais? O que houve? Olha, ontem eu fui no culto e Jesus me lembrou que eu não vou permanecer nessa terra, que Ele preparou algo melhor para mim. Que esse tempo aqui de sofrimento, de perturbação, de um querendo passar a perna no outro vai acabar, porque Ele venceu tudo isso e eu já estou preparado para viver com Ele. A nossa expectativa precisa estar lá em cima. Jesus está voltando. Jesus está voltando. Muitos não estão falando disso porque as pessoas não querem saber disso. As pessoas não querem saber sobre a volta de Jesus porque elas querem as coisas dessa terra. Elas estão presas a essa terra. Mas nós que não estamos presos, nós queremos saber sobre a volta de Jesus. Porque a nossa expectativa é que Ele venha o quanto antes e que nós possamos viver a melhor fase da nossa vida com Ele. Eu lembro quando eu era do quartel, que eu chegava na hora do serviço, né? Aí tava toda a guarda ao quartel lá. Os milicos aí sabem o que eu tô falando. Tem um monte me olhando aí. E aí eu chegava para eles, eu tirava o serviço de comandante da guarda, né? E aí eu chegava para a guarda e falava assim, olha, vocês que estão de serviço comigo hoje, se vocês ficarem atentos, vigilantes, se o nosso serviço for tranquilo, eu vou ver qual for o melhor quarto de hora, vou fazer as rondas, a melhor equipe vai tomar café da manhã primeira manhã e não vai ficar fazendo faxina a manhã inteira. Por quê? Os soldados saíam da guarda, ficavam até meio-dia fazendo faxina, ou seja, você não dormia à noite, você ainda saía do serviço, ficava até meio-dia fazendo faxina igual um doido no quartel. Então, para eles era um benefício danado. Falar, pô, eu não participar da faxina, ou seja, então 10 horas da manhã eu tô indo para casa. E eu vou tomar café da manhã primeiro, 5h30 da manhã eu tô tomando café. Pensa numa fome que a gente sentia, a madrugada toda acordado. Então, era um benefício que eu dava para eles, para quem? Para aqueles que estivessem atentos, aqueles que estivessem tirando o melhor serviço. E, gente, deixa eu falar para vocês, às vezes quando eu ia fazer ronda de madrugada, eu falava, hoje eu vou pegar um miserável dormindo. Eu já saía do alojamento já esperando, eu falei, hoje eu vou pegar um, e esse em vez de tomar café cedo e ir embora cedo, eles vai ficar uns 3 dias presos aí que eu vou deixar. Aí eu saía para fazer a ronda. Quando eu falava isso, eles estavam ligados. E aí fazia os procedimentos, mandava eu parar, só não mandava eu deitar no chão, porque eles sabiam que eu ia punir eles. Mas assim, você via que a guarda estava atenta. Por quê? Porque eles sabiam que no final, eles teriam um grande benefício, que os outros não teriam. Então, se eles se mantessem vigilantes, além de não perder o fuzil e a vida, eles teriam o benefício de tomar café da manhã antes e teriam o benefício de ir embora cedo, não precisar ficar fazendo faxina. E aí, queridos, é desse jeito que a gente precisa viver a nossa vida. A gente precisa ter uma expectativa de que aqueles que estão vigilantes de verdade, aqueles que estão aguardando o grande benefício do Senhor, a gente precisa estar atento. E aí vai chegar um tempo em que a gente vai receber coisas que o mundo não vai receber. A gente vai estar atento, a gente vai estar ligado naquilo que o nosso Senhor nos orientou. E a partir dessa orientação, a gente vai viver e a gente vai experimentar o que muitos não vão experimentar. Vale a pena a gente estar com a nossa expectativa lá em cima. E vale a pena estarmos vigilantes, porque o nosso Senhor vai voltar. Amém? Mas em terceiro lugar, como que nós devemos aguardar a volta de Jesus? Em terceiro, com responsabilidade. Devemos aguardar a volta de Jesus com responsabilidade. Versos
47 e 48 dizem o seguinte: aquele servo que conhece a vontade do seu senhor e não prepara o que ele deseja, nem o realiza, receberá muitos açoites. Mas aquele que não a conhece e pratica coisas merecedoras de castigo, receberá poucos açoites. A quem muito foi dado, muito será exigido. E a quem muito foi confiado, muito mais será pedido. Jesus aqui, queridos, ele diz para os servos que aqueles que não fazem o que o seu Senhor deseja, esses receberão muitos açoites, ou seja, esses serão punidos. Mas aqueles que fazem o que o seu Senhor não gosta, mas eles não sabem, esses receberão poucos açoites. Sabe o que isso mostra pra gente? É que às vezes a gente está tão focado nas pessoas do mundo que a gente deixa de entender a nossa responsabilidade. Porque a gente olha e fala assim: pastor, esse pessoal no mundo está pecando feito um miserável. Mas deixa eu te falar uma coisa. Muitos deles nem sabem, eles estão pecando porque é natural deles. Eles não tiveram encontro com Jesus. Eles não têm acesso a uma palavra como essa aqui todo domingo. Eles não têm um direcionamento do alto. E aí, eles vão passar uma dificuldade? Vão. Vão ser açoitados? Vão. Mas você sabia que nós que estamos aqui, nós temos uma responsabilidade muito maior? Por quê? Porque a Bíblia vai dizer que quem mais é dado, mais é cobrado. Ou seja, nós temos acesso à Bíblia, nós temos acesso a cultos, nós temos acesso a tantas coisas, a livros. A gente ouve falar de Jesus o tempo todo. Então a nossa cobrança vai ser muito maior. Porque aqui ele fala, o servo que sabe o que o seu Senhor quer e não faz, esse sofre muitos açoites. Ou seja, tudo que o Senhor está nos entregando, a gente precisa receber com muita responsabilidade. Muita responsabilidade. Porque para quem mais é dado, existe uma exigência maior. Ou seja, o nosso sarrafo, ele é mais alto. Às vezes você olha tanto para as pessoas do mundo, chega a hora de você olhar mais para você. Começa a se avaliar, porque quando você se avalia de verdade, sabe o que acontece? Você se torna mais misericordioso. Porque você olha para você no espelho e você fala assim: esse miserável é um pecador. E aí quando você olha para aquele que está fazendo um monte de pecado na rua, você fala: eu sou igualzinho aquele ali. Às vezes não comete os mesmos pecados, mas comete tão pecado quanto aquele que está lá fora. Essa é a nossa realidade. Pastor, é a de todo mundo? É a nossa realidade. Vamos jogar limpo? Vamos falar a verdade aqui? É a nossa realidade. Nós temos que esperar Jesus, aguardar a volta de Jesus com responsabilidade, sabendo quem nós somos, mas sabendo quem nós podemos ser nele todos os dias. Por quê? Porque a gente tem acesso a coisas que o mundo não tem. Nós estamos recebendo algo da parte de Deus que o mundo está com seus ouvidos fechados, com os seus olhos fechados, com o seu coração trancado, e a gente está aqui hoje, podendo receber todas essas informações para que estejamos prontos, aguardando a volta dele. A gente precisa receber esse tempo com muita responsabilidade. Jesus é muito claro informando: para quem mais é dado, mais será cobrado. E esse é um ensino para a vida. Esse é um ensino para a vida. Por isso, nós precisamos de responsabilidade. Precisamos ser verdadeiros, íntegros, vigilantes, porque o nosso Senhor está voltando. E a verdade é que nós temos uma prestação de contas pela frente. Pastor, como assim? Você acha que tudo que a gente tem acesso hoje, aqui, ó, 1, 2, 3, 4, só que tem 4 Bíblias. Você acha que tudo isso é à toa? Você acha que tudo isso é à toa? Você acha que quando eu chegar diante dele, ele vai falar: vem cá, eu te dei 4 Bíblias para você estar na mão durante 24 horas, fora as 12 que eu devo ter lá em casa. E aí, o que você fez com isso? Vai ter prestação de contas, meu irmão. Vai ter prestação de contas, porque para quem mais é dado, mais vai ser cobrado. Tenha responsabilidade com isso que o Senhor está te entregando hoje. Amém? Mas para concluir, os versos 39 e 40, Jesus diz que a gente deve se preparar para aquela hora como aquela pessoa que sabe que o ladrão vai vir.
Quando você descobre que um ladrão vai entrar na sua casa, o que você faz? Você deixa tudo aberto? Você fica distraído lá vendo Netflix? Você fica pronto, esperando ele. Você fica atento. A sua energia muda. Você está ali como? Aguardando. É dessa mesma forma que Jesus espera que estejamos. Prontos. Com a nossa energia lá em cima. Com uma expectativa lá em cima. Com responsabilidade. Porque, queridos, o mundo até aqui disse que ele voltaria. Mas ele não voltou. Mas a Bíblia sinaliza para a gente que no fim dos tempos, muitas guerras aconteceriam. Os rumores de guerra seriam constantes. Os filhos se voltariam contra os pais. Os pais se voltariam contra os filhos. E se você olhar para a nossa realidade hoje, nós estamos vivendo perto do fim. O fim está perto. A gente não sabe a data e a hora, mas o que a gente sabe é que ele está voltando. Por isso, estejam vigilantes, estejam com uma expectativa e tenham responsabilidade, porque a melhor fase das nossas vidas está para chegar. E que ela chegue logo, mas que a gente esteja pronto para receber esse grande presente do Senhor, que é a vida eterna. Você está preparado para a volta de Jesus? É uma boa pergunta, né? Que a gente saia daqui para, de fato, estarmos preparados para esse momento sublime. Que Deus tenha misericórdia de nós. Curve sua cabeça. Eu quero orar por você. Pastor, eu sei que existe uma preparação para a volta de Jesus. Mas eu queria saber qual é o primeiro passo que eu preciso dar para que eu receba Jesus e viva com Ele na eternidade. Para que eu possa receber Jesus e Jesus ser o meu Senhor. E que Ele possa fazer morada no meu coração e que Ele transforme a minha vida. Você quer, de fato, viver com Jesus? Você quer que Jesus seja o seu Senhor de verdade? Se você toma essa decisão na sua vida tão importante hoje, de viver a partir de agora uma nova história com Jesus, eu quero te convidar a você fazer uma oração comigo, mas você não precisa fazer em voz alta. Você pode fazer no seu coração essa oração. E você pode repetir comigo assim: Senhor, hoje eu te entrego a minha vida. Faz de mim hoje uma nova criatura e muda a minha história a partir de agora, Pai. Que o Senhor possa ser o meu Senhor e que eu possa ser o seu servo. E que juntos nós possamos viver coisas extraordinárias. Que o Senhor escreva o meu nome no livro da vida. E que eu possa viver com o Senhor na eternidade. É a oração que eu faço em nome de Jesus. Amém. A igreja permanece de cabeça abaixo orando. E eu queria perguntar se alguém aqui hoje fez essa oração comigo, dizendo que quer viver uma nova história em Jesus a partir de hoje. Se você fez essa oração comigo, aí onde você está, eu quero que você levante bem alto uma de suas mãos. E eu quero orar por você. Alguém fez essa oração comigo? Pode acender uma das luzes, por favor? Eu não estou conseguindo enxergar. Alguém fez essa oração comigo? Levante bem alto suas mãos. Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe aqui. Glórias a Jesus. Mas alguém fez essa oração comigo dizendo que quer viver uma nova história em Jesus a partir de hoje? Que quer viver uma nova história com Jesus e quer viver com Ele na eternidade? Que está hoje, que quer viver uma nova história esperando Jesus voltar? Porque quer viver com Ele na eternidade. Você quer? Você quer viver a partir de hoje uma nova história com Jesus? Levante bem alto uma de suas mãos, eu quero orar por você. Mais alguém dizendo isso hoje? Mais alguém dizendo isso hoje? Eu quero, pastor. Eu tomo a decisão de viver com Jesus. Você toma essa decisão? Então levante bem alto uma de suas mãos, eu quero orar pela sua vida. Pastor, eu estou muito na dúvida ainda, eu não sei se eu tomo essa decisão. Eu não sei o que fazer da minha vida. Olha, Jesus te trouxe aqui hoje para compartilhar tudo isso com você, tudo que você ouviu. Você ainda tem dúvida que Ele tem plano para a sua vida? Você ainda tem dúvidas que Ele quer transformar a sua história? Você ainda tem dúvidas que Ele te ama e que Ele quer que você viva na eternidade com Ele? Que você viva nessa terra de uma forma melhor que você já está vivendo, mas que você tem uma expectativa de viver na eternidade. Pastor, eu quero viver na eternidade com Jesus. Você quer?
Levante bem alto uma de suas mãos e eu vou orar pela sua vida. Eu vou orar pela sua vida. Mais alguém dizendo isso hoje? O pastor estava afastado, mas hoje eu tomei a decisão de voltar para os caminhos do Senhor. Eu não vou permanecer distante do Senhor. Eu quero voltar para os caminhos do Senhor. Você quer? Levante bem alto uma de suas mãos e eu vou orar por você. Deus abençoe, Deus abençoe. Glórias a Jesus. Mais alguém voltando hoje para os caminhos do Senhor? Pastor, eu quero voltar. Você quer? Levante bem alto suas mãos, eu vou orar por você. Vamos fazer o seguinte? Eu quero convidar todos.